Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que está presente em nosso dia a dia e de diversas formas. E hoje nós vamos falar da Unipar. E se você nunca ouviu falar sobre essa empresa, ou se já ouviu falar e ficou curioso, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a sua história e também quais são os seus produtos. Então bora pro vídeo! E bora lá! A Unipar é uma empresa que atua no segmento químico e também petroquímico com 3 unidades produtivas, localizadas em Cubatão e Santo André aqui no Brasil, e também ela tem mais uma unidade em Bahia Blanca lá na Argentina. E a Unipar também possui uma participação na Solarban, que é uma empresa de geração de energia lá na Argentina, e também na Tucano Holding e Veleiros, que é uma empresa de geração de energia eólica também na Argentina. E aqui no Brasil ela tem participações na Lar do Sol, que é uma empresa de geração solar aqui no Brasil. E a Unipar ela se destaca muito por ser a maior produtora de cloro e também soda na América do Sul e a segunda maior na produção de PVC, que o nome científico é policloreto de vinila. E com isso, os produtos da Unipar são insumos para diversas indústrias como indústria têxteis, de papel e celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, desinfetantes e tratamento de água, entre diversas outras utilidades dos seus insumos. E aqui já fica bem claro que a atuação da companhia da Unipar ela é gigantesca, ela não atua somente em um ou dois setores, ela atua em diversos. Eu vou mostrar um pouquinho mais, em mais detalhes em cada um dos seus setores, onde aqui é utilizado os seus insumos no decorrer desse vídeo, então fica até o final. E agora vamos falar um pouquinho sobre o CEO da Unipar. E estamos falando de Maurício Parolin Russomano. E não é o Celso Russomano da Patrulha do Consumidor. E o Maurício ele tem experiência de mais de 20 anos de carreira, já trabalhou em diversas empresas e empresas grandes. Ele esteve à frente de diversas áreas estratégicas nos setores químicos, de energia e também de construção. E ele está na Unipar desde 2018 e ocupa o cargo de diretor executivo. Além disso, ele é engenheiro e também possui um MBA. E esse é um setor bem interessante que o CEO, a pessoa que comanda, tem que ter o conhecimento da matéria-prima, como é que é feito, né? Entender o seu produto até para poder se posicionar de forma correta. E olhando, né, as empresas que já passou, os setores e o que ele já fez, de fato, é uma pessoa extremamente capacitada para ocupar o cargo que ele chegou e está até hoje. E agora chega de enrolação, vamos ver a história dessa companhia. É bastante longa, mas aqui eu vou trazer bem resumido alguns pontos bem importantes para a gente entender como é que a empresa chegou e como ela está agora. E tudo começou lá em 1946 com a criação da Refinaria e Exploração de Petróleo União, considerada aí o embrião da Unipar. Em 1952 foi o início das obras para a instalação da Refinaria União lá em Capuava. Já em 1966 foi feita a criação da Petroquímica União Indústria e Comércio com a participação dos sócios da Refinaria União. E em 1968 acontece algo bem interessante, que é a nova composição acionária da Petroquímica União, com participações da Petroquisa, concretizando a primeira associação de capital estatal e também privado no setor. E em 1971 foi feita a conclusão da abertura de capital da Unipar, né, viabilizando aí de maneira pioneira os investimentos privados nacionais nesse setor de petroquímico. Aqui vale lembrar que ela começou o seu IPO, né, começou esse processo um pouco antes, né, alguns anos antes, mas que a efetivação ou a conclusão só ocorreu lá em 1971. Então, de fato, estamos aí falando de uma empresa que já está há muitos anos no mercado e também na Bolsa de Valores. Em 1976 ocorreu a constituição das subsidiárias Unipar Comercial e Distribuidora e constituição também da Transquímica. Em 1980 ocorreu a consolidação dos investimentos em mais de 20 indústrias petroquímicas interligadas, o que foi criado na época que eles chamavam de Sistema Unipar. Em 1984 a Unipar ele faz uma parceria com uma empresa de informática chamada Unicontrol para aí desenvolver os seus softwares. E atualmente é corriqueiro nós vermos empresas investindo em tecnologia, investindo nesse tipo de negócio, melhorar os seus processos, mas aqui eu estou falando de 1984, há muitos e muitos anos atrás. A companhia já tentava e já ia para um caminho de tecnologia, tentando se reinventar, criando softwares para poder ter uma gestão mais ativa do seu negócio. Em 1994, a Unipar reassume o controle acionário da Petroquímica União em um leilão do Programa Nacional de Desestatização. Difícil falar esse nome, meu Deus. Em 2001 foi feita a constituição da Unipar Commerce, com filial na Holanda visando aí ter um maior acesso ao mercado externo.
Esse é um ponto sempre legal de se trazer, já que quando a empresa começa aí a ter as suas matrizes em outros lugares, em outros estados, em outros países, é sempre interessante trazer essa diversificação de mão de obra, de localidade, é sempre bem legal e é sempre importante. E você, quando você vai analisar uma empresa, é extremamente importante estar ligado nessas informações. Em 2013, a Unipar fez a aquisição da totalidade das ações da Carbochlor. Em 2017, a Unipar se consolida como a maior fabricante de cloro ou soda, né? E a segunda maior fabricante de PVC da América Latina. São pontos importantes, isso dá uma credibilidade muito maior para a companhia e também ela fica muito mais visível, tanto no mercado interno quanto para o exterior. Em 2020, a Unipar é reconhecida como o primeiro lugar na categoria Visão de Futuro do setor químico do Anuário 360 da revista Época Negócios. Um outro ponto bem importante é que nesse mesmo ano ela constituiu uma parceria, uma joint venture com a AES Brasil para a construção de um parque eólico lá na Bahia. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre a AES Brasil, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem em algum lugar aqui desse vídeo. Então depois que terminar esse vídeo aqui da Unipar, corram para dar uma olhada no vídeo da AES Brasil que tá bem legal. Em 2021, a Unipar conquista aí o primeiro lugar na categoria Petróleo e Químico Especial Melhores e Maiores de 2021, a mais tradicional e conceituado prêmio da economia brasileira concedido pela revista Exame. Agora em 2022, a Unipar anuncia aí a construção de uma nova planta, o Polo Petroquímico de Camaçari, para a construção de cloro e derivados com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2024. Assim como eu comentei, é uma história muito longa, eu trouxe alguns pontos assim mais relevantes, mas a gente consegue observar que ela teve aí vários reconhecimentos, vários prêmios que ela ganhou, e ela já atua nesse setor há muitos anos e agora está fazendo parcerias aí com empresas do setor elétrico e tudo mais, então é uma empresa aí que talvez para o futuro seja uma promessa bem interessante. E falando um pouquinho sobre a empresa, o que ela faz de fato, quais são as certificações que ela tem, e começando por esse ponto, a empresa conta aí com 1.400 colaboradores e possui as certificações internacionais ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 também. E atualmente a companhia tem duas linhas de negócio, a linha para químicos e a sua linha de PVC. E na linha de químicos a empresa fabrica cloro e soda cáusticas, e esses são itens essenciais tanto na indústria sanitária, têxtil, alimentícias, entre diversos outros setores. Esses dois componentes são usados em diversas aplicações, em diversos setores, em diversas áreas. Isso vai desde tratamento de água e esgoto, branqueamento de fibras de algodão e linho, a produção de papel e celulose ou até mesmo na fabricação de produtos de limpeza doméstica. E aqui são dois itens que de fato são extremamente flexíveis, eles são utilizados em diversas áreas e agora a gente vai dar uma olhada na sua linha de PVC. E o policloreto de vinila, ou mais conhecido como PVC, e você deve ter inúmeros materiais na sua casa que utilizam esse polímero. E entre as principais propriedades do PVC, aí se destacam a excelente durabilidade, alta resistência à deterioração por agentes químicos ou físicos também, a sua hipermeabilidade e também a não propagação de chamas, o que torna um material muito seguro, além de ser 100% reciclável. E só para vocês terem uma noção, o material é utilizado na fabricação de tubos, fios, janelas, forros, laminados, pinturas, pisos, ralos, entre diversas outras coisas. O PVC também é utilizado muito na indústria têxtil, na fabricação de laminados e aplicação de estampas, na produção de brinquedos e artigos esportivos, na manufatura de embalagens, selantes e até etiquetas. E esse produto também é muito utilizado na área médica, que é um setor extremamente essencial no nosso dia a dia ou na nossa sociedade como um todo. Eu vou trazer uma imagem agora para vocês que mostra aí o processo produtivo da companhia, como ela faz, como é que é a fabricação aí dos seus produtos. E aqui nessa imagem realmente parece um pouco confuso, mas depois que você olha com mais calma, fica um pouco mais claro de se enxergar. A empresa também no seu site, cada pontinho que mostra, número 1, número 2, ela explica exatamente o que vai ser feito nessa etapa, mas é que o ponto que me chamou a atenção é que o primeiro, o início do processo se dá com energia elétrica e agora faz total sentido, olhando a história dela, estar fazendo parcerias com empresas de energia. Por isso é tão importante analisar a história da companhia e trazer
entender o que ela está fazendo agora, quais são os seus investimentos e se faz sentido. E nessa imagem fica bem claro que não é um processo tão simples, é um processo mais complexo, que exige realmente um conhecimento no que está sendo feito, o que vai ser feito hoje para não faltar, né? Se faz mais cloro, se faz mais soda cáustica, então tem que ter todo um controle bem interessante, bem forte para não se perder e a empresa não deixar aí de vender os seus produtos. Mas de fato me espantou muito quando eu li a primeira vez e eu vi vários canos e passagens e isso me deixou um pouco assustado, mas como a empresa coloca cada ponto, o que vai ser feito, fica bem fácil de entender, mas de novo não é um processo tão simples, é um processo bem complexo e não tão fácil de se entender. E agora que nós já olhamos um pouco sobre a história da companhia, entendemos alguns pontos e também vimos o seu processo de fabricação, chegou a hora de dar uma olhada nos números e aqui eu vou trazer os números para vocês do terceiro trimestre de 2022. E no terceiro trimestre de 2022, a receita líquida consolidada foi de 1,9 bilhão, 2,9% inferior ao segundo trimestre de 2022 e 8,4% superior ao terceiro trimestre de 2021. Sempre bom lembrar, sempre trago para vocês, tentar entender o que está acontecendo, o porquê isso aconteceu, se é algo pontual, se é algo que já acontece há vários anos. A gente vai trazer algumas informações que podem nos ajudar a entender o porquê que teve essa diminuição no seu resultado líquido, na sua receita líquida consolidada. A Unipar também conseguiu a recertificação nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e a atuação responsável nas suas 3 fábricas e nos seus 2 escritórios. E agora vou trazer uma imagem para vocês mostrando a evolução dos preços internacionais. E vocês conseguem observar que na linha aqui do PVC, na linha cinza, ela está caindo trimestre após trimestre, porém a sua linha de soda vem aumentando cada vez mais e aqui a gente está falando de exportação, então esperamos que ela esteja exportando mais soda e um pouco menos PVC, pelo menos nesse momento, e faz total sentido algum tipo de queda nos números justamente por conta dessa variação dos seus preços. Agora vou trazer para vocês a receita operacional líquida e aqui trazendo um parâmetro e trazendo algo bem legal, que é a comparação entre os trimestres e também o somatório dos 9 primeiros meses de 2021 em comparação com os 9 primeiros meses de 2022. E aqui nós conseguimos observar que ela tem operações tanto no Brasil quanto na Argentina e mesmo somando os dois fica um pouco abaixo do que ela teve de receita no segundo trimestre de 2022. Porém, se nós pegarmos aí a somatória dos 9 primeiros meses dos anos, a gente consegue observar que teve um aumento de 37%. Então, mesmo que um semestre ou um trimestre ela teve uma baixa, num todo, no somatório, ela está melhor que no ano passado, o que é um indicador muito positivo e bem interessante para a companhia e também para os seus investidores. E nessa imagem eu trouxe para vocês a receita operacional líquida consolidada agora por produto. Você consegue observar que no segundo trimestre de 2022 o PVC era 54%, a soda era 33% e o cloro e derivados era 13%. E já no terceiro trimestre de 2022, olhando e fazendo comparação com aquele gráfico que eu acabei de trazer para vocês, o PVC já caiu para 47%, em contrapartida a soda aumentou para 40% e o cloro acabou se mantendo nos 13%. Bem interessante também essa flexibilidade, em a empresa observar que a exportação de PVC está um pouco menor e a soda está maior, conseguir fazer essa manejo, essa jogada para não perder mercado e também não perder receita operacional. Lembrando que no somatório dos 9 meses, em 2021 ela tinha aí 63% da sua receita vinda da PVC e agora em 2022 caiu para 52%. Ainda assim a receita fica muito concentrada em PVC. Seria mais interessante ela conseguisse equilibrar um pouquinho melhor entre PVC, a soda e também cloro e outros derivados, esse balanceio seria muito mais interessante. E mais uma informação interessante para vocês, a posição de caixa em comparação com a sua dívida bruta. E nessa imagem a gente consegue observar que ela tem uma posição de caixa bem relevante e bem superior às suas dívidas de longo prazo. E chegou a hora da nossa análise SWOT, lembrando que nós vamos analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, e aqui não tem certo ou errado, é só a minha visão e a minha percepção sobre a companhia, o que nós vimos até agora, então bora lá. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela é uma empresa extremamente consolidada, ela já tem vários anos de mercado, já se provou com o tempo, já atua no mercado há vários e vários anos e também já está na bolsa há muito tempo. Uma outra força é que os seus materiais são utilizados em diversos setores, isso é uma força gigantesca. Ela também possui
possui presença internacional, apesar da sua produção ser aqui no Brasil e na Argentina, aqui na América do Sul. Ainda assim, ela tem escritórios fora do Brasil, lá na Holanda, como a gente já viu na história da companhia, e isso é uma força interessante aí para a empresa. E uma outra força é que ela tem uma excelência operacional, lembrando que ela tem diversos prêmios, né, já ganhou várias coisas e isso é um ponto bem relevante, como eu trouxe para vocês, né, fica muito mais fácil de negociar quando você é a maior produtora de algum tipo de negócio. E agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma necessidade de mão de obra especializada. Lembrando que ela trabalha com químicos e isso necessita de mão de obra bem capacitada e bem especializada. E uma outra fraqueza é o seu alto custo de manutenção, né? A gente viu ali que uma estrutura que demanda muito custo. E uma outra fraqueza é que ela tem um negócio bem complexo, como a gente viu no print, né, na imagem, ele é um negócio que precisa entender todo o processo e não é tão simples de ser feito. E agora falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é o aumento da demanda. Lembrando que o seu material é utilizado em diversas áreas, diversos setores, e o aumento da demanda pode ser uma oportunidade gigantesca aí para a companhia. E uma outra oportunidade seriam novos projetos, então se ela conseguir aí diversificar o seu modelo de negócio ainda mais, ou ir para essa parte de energia, talvez seja uma oportunidade também, isso seria muito bem-vindo para a companhia. E uma outra oportunidade seria a versatilidade dos seus produtos. Como eu já comentei, né, o PVC mesmo, ele é utilizado em praticamente tudo que nós vimos no dia a dia, e isso é uma oportunidade aí muito grande se a empresa souber, né, aí entrar em outros setores e em outros tipos de negócios. E agora falando de ameaças, a primeira que eu trago para vocês são as regulamentações, né, lembrando que ela trabalha com químicos e petroquímicos, isso de fato, né, aumenta ainda mais a sua regulação em cima dos seus itens. Uma outra ameaça é que ela necessita, né, de certificações até para poder operar, né, na sua indústria química. E uma outra ameaça que pode surgir no futuro é a escassez de mão de obra, lembrando que ela precisa de mão de obra especializada para poder operar na sua linha de negócio, para poder operar a sua fabricação dos seus químicos, né, tanto do PVC quanto do cloro e da soda. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou alguma coisa que não está aqui no que eu mencionei e você gostaria de complementar, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E fazendo um apanhado geral agora, ela é uma empresa consolidada, ela já tem vários anos de história e também está há vários anos operando na Bolsa de Valores. O seu produto é amplamente utilizado em diversos setores e a Unipar tem um excelente caixa que consegue financiar aí os seus investimentos e também pagar as suas dívidas de forma muito tranquila. E o ponto mais interessante que me chamou mais a atenção é ela fazer as suas parcerias, principalmente com empresas de energia. E se você gostou dessa companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a companhia está cotada na Bolsa de Valores a R$ 84,55. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!